Olá! Tem bastante gente entrando. É. Bom, vamos lá. Eu acho muito irritante esse negócio de ficar falando assim. Ficar enrolando, né? Enrolando, vamos esperar isso. Tá entrando, o pessoal tá entrando. Vamos lá. Vamos começar a nossa live. A gente está aqui a convite da Acorde Vida para falar sobre o assunto do momento, que é o coronavírus, e a gente veio falar na nossa especialidade, principalmente na obstetrícia. Então a gente vai falar um pouquinho do que mudou na gravidez, no pré-natal, no parto, na amamentação e dar algumas dicas de como a gente pode melhorar a imunidade. E no final a gente vai abrir para perguntas. Os últimos 10 minutos a gente vai abrir para perguntas. Então, para se preparar para essa live, nós vamos estudar e eu vi vários colegas falando e várias reportagens, vários estudos mostrando que de março, imagina, quando estava começando a epidemia, você lembra março, quando falaram para você, olha, você vai ficar na quarentena. 15 dias só. 15 dias, só 15 dias, as crianças já voltam para a escola, então, já fazem 3 meses e as coisas não mudaram muito para as grávidas. Então, não tem nada de novo, ainda bem. A gente estava esperando, por exemplo, que o coronavírus passasse pela placenta. A gente estava esperando que o coronavírus pudesse dar alguma malformação no nenê, como a zika, por exemplo, a chikungunya. Então, não aconteceu nada disso, ainda bem, né? E isso é importante você falar, porque quando se trata de coronavírus, a gente sabe que as atualizações elas estão acontecendo a todo instante. Então, a verdade de hoje, a informação de hoje pode não ser a mesma da semana que vem. Mas o que a gente tem de evidência científica? Então, as grávidas fazem parte do grupo de risco? Fazem, mas as grávidas elas fazem por natureza parte do grupo de risco para todas as infecções. E por que isso acontece? Porque na gravidez existe um fenômeno que chama imunomodulação. A imunidade da grávida diminui e é interessante o porquê isso acontece. Então aquele bebezinho que está se desenvolvendo, qual que é o material genético desse bebezinho? Metade é da mãe, é dela, e metade é de um intruso, que ele reconhece como um material genético diferente. Então, é um mecanismo de defesa da própria natureza, diminuir a imunidade para aceitar melhor esse bebê, esse embrião que está se desenvolvendo. Então, a grávida ela tem um sistema imunológico comprometido, então ela fica mais suscetível a infecções. Mas, o que a gente tem de evidência científica até hoje é que o quadro do Covid-19, ele não é mais grave nas grávidas. Então, o quadro respiratório não é mais grave nas grávidas, diferente do Zika, que sabidamente causa aí algumas alterações fetais. Então, isso é um ponto positivo, mas elas fazem sim parte do grupo de risco. E quais são as recomendações para as grávidas? Bom, as recomendações, já que elas não participam tanto do grupo de risco, é lógico que o ideal, a gente sabe que 80% das pessoas que vão pegar a Covid-19, que vão se contaminar, 80% ainda bem, não tem nenhum sintoma. Essa que é a grande verdade. 15% pode ter alguns sintomas não graves, mas aqueles sintomas de gripe que todos nós já conhecemos, aquele mal-estar, aquelas dores pelo corpo, pode ter uma coriza, dor de garganta, pode ter dor de cabeça, pode perder o olfato, pode perder o gosto pela comida, mas só 5%, então, das pessoas que foram contaminadas é que realmente vão necessitar dessa assistência médica. E uma coisa importante é que as grávidas, elas são mais jovens, né? E o grande grupo de risco, quando a gente fala de Covid-19, são as pessoas mais debilitadas, né? Exatamente. Então, as recomendações... As recomendações são as mesmas. Então, usar máscara, ficar em casa, evitar, então, aglomeração. Então, supermercado. Você precisa ir no supermercado? Não vai. Manda o marido ir no supermercado, faz pela internet. Você precisa ir no banco? Não vai. Vai tirar os R$600? Manda o marido ir tirar os R$600. Pecar pelo excesso. Quanto mais você puder se proteger, melhor. Mas as recomendações do uso de máscara, de álcool gel, são os mesmos para a população em geral e para as grávidas. Principalmente no terceiro trimestre. Porque no terceiro trimestre, você já começa, o nenenzinho começa a comprimir o diafragma.
Tanto que você normalmente vai ter uma Falta certa, de ar, né? uma certa Um falta de ar, desconforto. um desconforto, porque você não consegue descer o diafragma para aumentar a caixa torácica para poder respirar. É anatômico o É problema. anatômico. Então, você vai ter que usar os intercostais aqui e o esforço que você vai ter que fazer é muito maior. Então, você não está sendo contaminada. Não. Esse é um fenômeno normal que acontece no final da gravidez. Agora, se você se contaminar e tiver uma infecção, aí sim a coisa Pode vai piorar, né? Pode potencializar aí esses Exato. sintomas Então, tomar um cuidado a mais no final da terceiro. gravidez. Eu tive uma paciente grávida no terceiro trimestre, que eu acho até que ela tá aqui nos assistindo, porque ela me falou que ia assistir, e ela teve o Covid e ficou bem, ficou ótima, o bebê nasceu super bem. Então, o que a gente tem de evidência científica até agora é que não tem grandes repercussões. Agora, passa pela placenta? Não passa pela placenta e não passa pelo leite materno. Então, já tivemos algumas pacientes que se contaminaram durante a amamentação e essas pacientes, você vê, elas não dormem direito, elas estão mais debilitadas. A imunidade já está diminuída, os maridos não pegaram, não foram contaminados. A moça que trabalha, que ajuda elas, também não foram contaminadas. A sogra, a mãe, o bebê não foi contaminado, só ela foi contaminada. E tem que parar a amamentação? Absolutamente. Não. Tem que amamentar, lógico, com máscara e aqueles cuidados com a mão. Mas até agora não foi identificado no leite materno. E em relação às consultas, o pré-natal é o acompanhamento que a gente faz durante a gravidez extremamente importante. É no pré-natal que a gente consegue prevenir, tratar algumas intercorrências na gravidez. A gente não pode esquecer dos outros problemas aí obstétricos que acontecem. Exatamente. Então você deve sim continuar o seu pré-natal normalmente. Normal. Ah, e fazer o ultrassom, tem que fazer aqueles ultrassons morfológicos? Tem que fazer ultrassom morfológico. E os exames de sangue que o médico pediu, tem que fazer? Tem que fazer. Se você tiver algum seguro-saúde que possa te atender em casa, ótimo. Melhor. Se você puder colher no médico quando for no pré-natal, melhor ainda. Mas continua exatamente igual. E a gravidez, existem algumas semanas, alguns intervalos específicos para serem feitos alguns exames, como o ultrassom morfológico, o eco fetal, colher o estrepto. Então não pode deixar de ir nas suas consultas. A única orientação em relação a isso é se você estiver sintomática e aí puder adiantar, postergar a sua consulta 15 dias, melhor. Então, o importante, cuidar do seu sistema imunológico. Então, durma bem, vai dormir cedo. Acabou a live? Vai dormir, vai descansar. Você se alimente direito. Nada de ficar comendo doce. Corta o açúcar durante a gravidez. Corta durante a vida inteira. Mas durante a gravidez, principalmente, é uma caloria vazia. Não precisa você comer açúcar durante a gestação. Troque o doce por uma fruta. Troque o doce por uma kombucha. Kombucha, você sabe o que é? É probiótico, que é importante até para a absorção das vitaminas que você consome durante a gestação. Então, conversa com o seu médico sobre isso. Bom, um dos assuntos também que foi levantado para a gente conversar em relação ao trabalho de parto. Como identificar, então, que está em trabalho de parto e se precisa ter algum cuidado específico ao ir ao hospital? Não tem nenhum cuidado específico para ir para o hospital. Algumas maternidades estão colhendo, na hora da entrada no hospital, estão colhendo o PCR para outras saber... estão exigindo até um pouco antes, né? Até um pouco antes, 2, 3 dias antes, se é uma cesárea de hora marcada, porque obstetrícia não tem horário, quer dizer, urgência. Então, você chegou lá, pode ser que você tenha, então, que fazer a coleta, não tem problema nenhum, faz a coleta, mas não muda absolutamente nada, não muda a via de parto. A via de parto tem que ser a mesma, ou vaginal ou abdominal, através da cesariana, mas não tem que indicar uma cesariana por causa do corona. Não. Muito bem. Então, e como identificar o trabalho de parto? Então, o trabalho de parto, qual que é a definição de trabalho de parto? De 2 a 3 contrações, de 30 a 40 segundos em 10 minutos. Mas ele nunca é do nada, ele é gradativo. Você vai sentindo essas contrações cada vez com mais frequência e mais intensidade. E outra coisa, a tecnologia hoje, ela tá aí para isso, né? Ela faz com que a gente consiga monitorizar as nossas pacientes de longe. Então, converse com o seu obstetra. É normal no final da gestação você ter um pouco mais de contração, que são as contrações de treinamento, de Braxton Hicks, e elas vão ficando cada vez mais intensas. Deixa ela ficar intensa.
Deixa o seu médico ficar em paz, tranquilo, porque isso é normal, é fisiológico. E agora, quando começarem aquelas contrações que você não consegue nem conversar com seu marido durante 30 segundos, 40 segundos, depois elas passam. E elas vêm como se fossem umas ondas, sabe? Uma onda depois passa. E você sabe quando ela vai ocorrer. Então começou com esse tipo de contração. A cada 5 minutos, não precisa ligar para o seu médico. Sabe o que ele vai falar? Vai para o hospital. Aí você vai para o hospital. Agora, por que eu fiz um? Porque esse é um sinal. Qual seria o segundo sinal para ir para a maternidade? Será que alguém vai falar aí pra gente? Não, estou perguntando para você. Ah, pra mim? Perda de líquido. Se você tiver perda de líquido escorrendo pela perna em grande quantidade, também precisa ir para a maternidade. Principalmente se esse líquido for aí esverdeado ou se tiver sangue tipo menstruação, precisa ir bem rápido para a maternidade, mas se for um líquido claro, você pode, não é igual nos filmes, né? Não, que sai correndo, não, aquela tranquilo, loucura. Exatamente, Você é pode, até bom você... pode tomar um banho, pode não tem tomar um problema. banho, tranquilo, acorda o marido e vai para a maternidade tranquilamente. Isso se você não tiver contração. E uma Se coisa... você tiver contração com bolsa rota, você corre. Tem que ir rápido. Uma coisa legal da gente falar é como que estão as maternidades. Isso foi uma coisa que nos surpreendeu muito. Surpreendeu muito a equipe médica, nós obstetras, como eles de fato se prepararam para essa pandemia. Então, maternidades que a gente trabalha, o fluxo tá muito menor, é até esquisito. Menor, não tem ninguém no hospital, todos paramentados. Muito mais sossegado, é verdade. Álcool gel em todos os lugares. Eles incentivam o bebezinho ficar sempre no quarto para transitar menos, né? Menos Exato. gente aí entrando e saindo do hospital. Isso foi muito legal de ver. O número de visitas diminuindo bastante. Tanto as pessoas não estão saindo também para ir para uma maternidade visitar o nenê que nasceu. Quer dizer, eu não quero ir para o hospital, sabe que, poxa, tem gente lá também que está sendo atendida, não na maternidade, mas que está sendo atendida por sintomas de qualidade de vida. Agora, é importante a gente falar o seguinte, essas pacientes que estão indo agora para o hospital, elas estão tendo nenê e no começo elas falam, puxa, mas não vou ter visita, que pena, as lembrancinhas, o que eu vou fazer com as lembrancinhas e tal. Estavam tristes, né? Estavam sofrendo com isso. Sofrendo. Mas depois que elas estavam na maternidade e que ficavam... Não, isso foi muito curioso. Muito curioso. Ficavam com o marido e com o nenê no quarto. Aqueles 2 dias na maternidade. Elas adoraram. Elas se recuperaram melhor, Muito fisicamente. melhor, muito mais rápido, muito mais felizes, muito mais tranquilas. Então, eu acho que essa visita na maternidade... Isso é uma coisa que a pandemia vai mudar depois que ela for embora. As visitas na maternidade é uma coisa muito cultural, Muito cultural. né? Uma exigência e um protocolo que tem que visitar quando um amigo, um familiar ganha o bebê, precisa ir lá. E é impressionante como, às vezes, nem quem vai visitar se sente confortável, porque a pessoa está lá numa situação vulnerável, né? Toda com as emoções à flor da pele, acabou de passar por uma adrenalina e está aprendendo, são muitas novidades. Então, nem quem é visitado e quem visita se sente confortável. Exato. E a pandemia, ela forçou realmente a gente acabar com esse protocolo. E como médicos, a gente está vendo realmente como isso está sendo benéfico. É verdade. Teve uma pergunta da Paulinha, ela está preocupada que as pessoas não tenham bom senso e aí elas irem na maternidade, então, e trazerem até risco, né? Porque estão vindo de fora. Fica tranquila, Paulinha, o hospital está proibindo e não está deixando. Os hospitais estão deixando, parece que 2 visitas de manhã e 2 visitas depois e marcadas. E olhe lá. No final do dia. E olhe lá. Então você, se você tiver, não fica constrangido de falar para os seus convidados, você fala, põe a culpa no hospital. Põe a culpa no hospital, fala assim, ó, o hospital não deixa, não venha, porque não deixa. Olha, nasceu, tá tudo bem, tô ótima, o neném tá mandando lembrança, tá mandando beijinho, obrigado, manda o presente, mas não precisa aparecer. Eu acho que isso pode até ser uma oportunidade da gente refletir sobre isso, incentivar as pacientes, se elas não quiserem
não aceitar a visita. É engraçado como o Covid, ele também mudou muitas, as pacientes, as grávidas, elas tiveram que fazer algumas adaptações sociais, né? Então, quando você fica grávida, existem alguns protocolos e alguns eventos que as grávidas gostam de fazer, como, por exemplo, o chá revelação, o chá de bebê, e muitas pacientes no começo estavam muito tristes com isso. E foi muito legal ver como, de fato, elas se adaptaram e aprenderam com essa situação. Surgiram outras maneiras de comemorar. Né? Exatamente. Eu acho que a tecnologia ajudou demais, né? Então, através da tecnologia, você coloca várias pessoas juntas, todo mundo comemorando, cada um no seu... mas é o que eu falo, mas manda o presente. O presente manda. E em relação à coleta de cordão? Continua igual? Continua igual, não tem absolutamente nenhum problema. Lembre-se que é uma boa oportunidade. É essa oportunidade que você tem de guardar o sangue do nenê. Existe também as células que estão no próprio cordão. Então, é uma oportunidade importante. É que eu falo. É uma indicação médica. É uma indicação médica. É um patrimônio. Um investimento. Biológico. Então, às vezes, você compra um automóvel, 0 km, sai todo contente de automóvel, pronto, você saiu da loja, pronto, você já perdeu 20%, 30%, evaporou o dinheiro. Poxa, você não podia pensar e falar assim, poxa, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um patrimônio biológico, como se fosse um patrimônio, um terreno, uma caderneta de poupança, e é essa a época, é uma coisa que vocês devem pensar. Em relação às recomendações para as grávidas que estão com Covid confirmado ou suspeita? Bom, se não tiver nenhum sintoma, fique em casa. E se tiver algum sintoma, mas sintoma frustro, deixe o seu médico saber, lógico, para ir acompanhando junto com você, eventualmente colocar um especialista também para acompanhar junto, mas não saia de casa. A partir do momento que você tem algum sintoma um pouco mais grave, então uma falta de ar ou qualquer descompensação, qualquer problema e que você não está seguro em casa, aí sim você deve procurar o seu médico e sempre fique em contato com o seu obstetra. Ele vai poder te orientar melhor. Isso evita com que você vá para o hospital sem necessidade, que você continue aí o seu pré-natal. Isso é o mais importante. Agora vamos falar de imunidade. A gente falou então que na gravidez existe a imunomodulação, diminui a imunidade. Então, em tempos de coronavírus, de pandemia, o que a gente pode fazer para melhorar, não só em tempos de pandemia, a gente sempre tem que tentar melhorar a nossa imunidade, mas nesse caso específico, o que a gente pode fazer para melhorar a imunidade? Uma coisa que eu tenho reparado muito nesses tempos de pandemia é que está aumentando muito o número de herpes genital e herpes labial. E eu fiquei pensando... Candidíase também. Candidíase, que está muito relacionado ao sistema imunológico. Eu fiquei pensando, poxa vida, a pessoa está em casa, ela está descansando, né? Ela está se alimentando bem, está trabalhando através do home office, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa. Por que haveria de cair essa imunidade? É o estresse. O estresse leva, infelizmente, ou felizmente, nós somos seres humanos e a própria evolução da espécie, imagine uma tribo, então a gente vivendo nas cavernas, nós estamos aqui andando nesse planeta faz 5 milhões de anos, e imagine então na caverna, naquela tribo, a gente andava sempre junto. Por que a gente andava junto? Para caçar junto. Se proteger. Se proteger dos predadores. Então a gente andava sempre. Aqueles que ficavam separados, sempre tem o espírito de porco, né? Sim, então ficava separado, ficava longe, eles não sobreviviam. Era o primeiro a ser atacado, é o primeiro que o predador ia pegar. Então eles não levaram os seus genes adiante, ainda bem. Mas, por outro lado, a gente gosta de viver junto. E junto com os familiares, com os amigos, com o rapaz da padaria, com o rapaz do posto de gasolina, contato físico. Então, por isso que está levando tanta gente a ter essa diminuição, então, da imunidade. E sintomas, inclusive, de ansiedade, de depressão. De depressão mesmo. Esse isolamento social. Tanto que está aumentando o número de pessoas, que está aumentando o número de remédios para dormir, a venda de remédios para dormir, a venda de antidepressivos
E de álcool. As pessoas estão enchendo a cara, porque estão depressivas, estão tristes. É uma válvula de escape. Então, o que você pode fazer? Principalmente a grávida. Ela pode fazer uma meditação. Tenta se ocupar. A tecnologia está aí também. Isso foi... Poxa, não podia ter sido melhor. Imagina a gente na pandemia, há 50 anos atrás. Só com televisão. Só com televisão, branco e preto ainda, quando tinha, quando pegava, senão ia na antena, mexer na antena lá no telhado. E hoje existem vários aplicativos de meditação, existem meditações guiadas, lives com meditação. Então, atividades para diminuir esse estresse. Porque o estresse aumenta o nosso cortisol. Exato. E o cortisol, ele interfere diretamente no sistema imunológico. E aí a gente fica suscetível a tudo isso que a gente está falando. Então, isso é um ponto importante. Então, atividades que melhoram o estresse. Atividade física também. Atividade física. Tenta fazer uma atividade física. Atividade física moderada. Se tiver uma praça, aí vão falar, mas praça não pode ir. Eu não entendo. Não pode ir na praça, mas pode ir no supermercado. Quer dizer, pode ficar um monte de gente no supermercado, isso pode, mas na praça, você está longe de todo mundo, está vendo ar, você está melhorando o seu sistema imunológico. Mas mesmo em casa dá para fazer atividade física. Sim. Mesma coisa na meditação, existem vários aplicativos, educadores físicos que estão se dispondo para ensinar e para passar treinos. Então, tem como a gente fazer. Pega o cachorro, vai passear com o cachorro. Na Espanha, por exemplo, não podia sair de casa de jeito nenhum, só com o cachorro. Então, se você tinha um cachorro, você podia passear. Eu tenho uma paciente que ela tem um cachorro lá na Espanha. Então, os amigos, os vizinhos, pegavam emprestado o cachorro. O cachorro nunca passeou tanto na vida. Tocava a campainha e o cachorro se escondia debaixo. Não quero ir mais, chega. Ele ficava desesperado. Mas é uma maneira de você, então, sair. E aí tem uma coisa legal de sair um pouco, que é o sol, a vitamina D. Tem então, que tomar ficar em casa, principalmente em apartamento pequeno, que não bate nada de sol, de luz solar, isso é muito ruim para o nosso sistema imunológico. Tem dias maravilhosos, aproveita para tomar um pouquinho de sol. E vá dormir cedo. A noite foi feita para dormir. Então, eu sempre brinco, né, quando eu vou dar minhas palestras, falo assim, o guarda noturno da sua casa hoje vai dormir de madrugada. E não adianta mandar ele embora, porque o outro que você vai contratar também vai dormir. Porque é fisiológico. É fisiológico. É mais forte que, né? É o ciclo circadiano que tem dentro da gente. Tanto que as profissões que, por exemplo, enfermeiras, médicos que dão plantão, têm um maior índice de câncer, de doenças crônicas, ficam mais doentes. Exatamente. Então, o sono talvez aí seja uma das dicas principais. E às vezes você fala assim, mas é para descansar. Não é para descansar. O corpo precisa descansar. Não vai descansar. Quando você está dormindo, tem uma reparação das suas células. Uma limpeza. Uma limpeza. Então, é o aumento do GH, que é o GH é o hormônio do crescimento, que é chamado hormônio de crescimento, porque até os 16, 17 anos ele tem essa função. Mas depois disso, ele tem a função de renovação celular. Além do GH, tem a melatonina, que também está relacionado ao sistema imunológico. Então, precisa dormir. E não adianta você ir dormir 2 horas da manhã e acordar ao meio-dia. Não. Você tem um horário que ocorre essa reparação, que começa lá pelas 11 horas. Então, no máximo, você tem que dormir até as 10 horas da noite. E aí acorda às 7, 8, 9, não importa. Mas o importante é às 10 e dormir. E agora que as pessoas estão ficando em casa, home office, eu acho que a rotina está muito, os hábitos estão muito desregulados, né? Então você tem um pouco mais de liberdade, você trabalha em casa, você pode começar um pouco depois, e aí acaba dormindo mais tarde, mesmo acordando mais tarde, não é bom para nossa imunidade. Então, sono, manejo do estresse. Manejo do estresse é fundamental. E alimentação. Alimentação. Não tem jeito. A gente, quem não tá comendo aí mais carboidrato, mais pão, macarrão, doce, ingerindo mais bebida alcoólica, as conhecidas comfort foods que a gente chama, que dão aquele conforto, acaba sendo uma válvula de escape, mas isso não tem jeito. A alimentação é extremamente importante na gravidez, fora da gravidez e está intimamente ligado ao nosso sistema imunológico. E a alimentação começa no supermercado. Não adianta você falar assim, eu não vou comer bolo, eu não vou comer pão, eu não vou comer chocolate e entupir o seu armário de chocolate. Aí não tem força de vontade que aguente. Não dá, você vai 4, 5 horas da tarde,
bate aquela fome, você abre o armário, aquele monte de chocolate, aquele bolo, aquela porcaria que eles colocam açúcar. Eles colocam açúcar em tudo. Colocam açúcar no Mas pão, eu no acho arroz. uma dica boa é talvez revezar os carboidratos, né? Então ninguém tá falando aqui pra, poxa, alimentação agora ser mais um tópico da sua lista de cobranças, que a gente já não tá passando por uma fase difícil, mas talvez revezar os carboidratos. Então você vai comer um macarrão, não come o doce. Vai tomar uma taça de vinho, come uma salada. Tá muito boazinho, viu? Ah, não, eu não acho não. Até Eu acho parece. que doce Mas tem olha, que cortar, completamente. Eu vou mostrar pra vocês um dia que você estiver comendo doce. Não, mas só no final de semana. Final de semana também, você fala assim, eu quero fazer um agradinho. Então vai lá, compra um brigadeiro, mas compra um. Não vai comprar uma bacia de brigadeiro e... Equilíbrio. Equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Exatamente. Então, alimentação, manejo do estresse e sono são medidas comportamentais que qualquer um pode fazer e que vai fazer muita diferença na sua imunidade. A gente também quer falar um pouco sobre ansiedade na gravidez. A gravidez, por si só, já é um período de muitas angústias, dúvidas, de muita ansiedade, e aí a cereja do bolo nesse momento está sendo essa pandemia. Exato. Então, e aí é exatamente o que a gente acabou de falar. Então, atividades que vão melhorar a sua ansiedade, então técnicas de respiração, de meditação. Apesar da gente estar com isolamento social, né, físico, você não precisa se isolar de todo mundo. Você pode fazer esses encontros, que bom, mais uma vez que a gente tem a tecnologia para isso. Então, isso também faz diferença, né? Você se cercar de pessoas boas, positivas, não ficar assistindo jornal o dia inteiro. Não. Jornal, olha... Isso só aumenta a nossa ansiedade. Nossa, e procura, por exemplo, mesmo se você vai assistir a um filme, uma série, cuidado com a série que você vai escolher. Tem séries que dá vontade de pular pela janela, tá louco, não. Você vê coisas positivas, interessantes, positivas, documentários, que não sejam de pandemia, mas documentários de pessoas bacanas. Nossa, eu vi cada entrevista, aquele TED, cada entrevista bacana, sensacional, de pessoas bacanas que tem no mundo. Então, procura sempre ocupar o seu tempo com isso. E uma maneira de diminuir a sua ansiedade é se apegar às informações de qualidade. Então, você está com alguma dúvida, você quer saber o que está acontecendo, o que pode acontecer na gravidez, procure informação de qualidade que você pode confiar, procure o seu médico, que isso tudo vai te acalmar. E lembre-se que gravidez é um processo fisiológico. É da mesma maneira que você ingere um pedaço de carne, você tem a glote. A glote fica na entrada do esôfago. E dependendo se a glote faz assim, ela vai para o esôfago, né? O pedacinho de carne. Se ela faz assim, que é para você respirar, o pedaço de carne pode ir para sua traqueia. E aí você tem uma pneumonia e morre. Olha só. E você não fica com medo quando você está comendo um pedaço de carne. Pelo contrário, você come um pedaço de carne, dando risada, falando, olhando para um lado e tal, e o seu organismo fisiologicamente toma conta de você. É a mesma coisa a gravidez. A gravidez é fisiológico. A gente precisa confiar na natureza. Exato. Né? A mulher foi feita para ter filho. Ela foi idealizada, ela foi todos esses anos de evolução justamente para chegar em você, que é uma obra-prima da natureza, para ter um filho. Então, gostei. Gostou dessa, profundo. Né? Tá vendo? E então confie na natureza, você vai ver que vai ter um nenenzinho muito bonitinho e saudável. E eu já vi aqui algumas perguntas, e é um assunto interessante da gente falar. É um momento para engravidar? Isso é uma questão... No começo, então, em março, a recomendação não era para engravidar, porque não se sabia o que ia realmente, o que o corona ia causar numa gravidez, o que poderia causar na gravidez. Tinha muito pouco estudo sobre isso. A única recomendação era de pacientes oncológicos. Então, pacientes que estavam com tratamento de câncer ou que teriam que começar um tratamento de câncer tinham que fazer a preservação aí dos óvulos antes do tratamento e isso estava liberado. E o resto não, tinha que esperar. Mas agora já se passaram 3 meses. Quer dizer, a gente viu que a grande maioria das pessoas, porque nós falamos assim, o jornal fala assim, 45 mil mortes no Brasil, segundo lugar no mundo. Mas quantas pessoas se salvaram?
quantas pessoas tiveram o vírus da forma grave e se salvaram, e estão bem? A maioria das pessoas, a grande maioria. Agora, quem são as pessoas, então, que morreram? Poxa, são pessoas que estavam, talvez, debilitadas, tinham algum problema no sistema imunológico, mas... Analisar de uma forma, né, mais detalhada. Exatamente. Então... E 3 meses se passaram. A gente não sabe até quando isso vai acontecer. Não tem como a gente adiar tanto, né, o planejamento familiar, de uma gestação. A mulher está envelhecendo, quer dizer, os óvulos estão envelhecendo. Então, muitas vezes, adiar uma gravidez para uma menina de 27 anos, 28 anos, lógico, é um bom senso. Mas para aquela mulher que está com 38, 39 anos, 40 anos, talvez não seja... Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, a nossa recomendação é que você converse com o seu médico para analisar caso a caso, mas tudo depende muito da sua idade. A gente sabe que a partir dos 35 anos, a fertilidade, ela cai, a reserva ovariana, ela diminui. Demais, e não tem por que a gente ficar esperando tanto tempo. Exatamente. Agora, a gente podia responder algumas perguntinhas, né? Já se passaram meia hora, já falamos bastante de corona. Esse corona está tomando o nosso tempo, né? Mas eu acho que é importante, porque nada como você conhecer o inimigo para você ficar mais tranquilo, para se preparar e ficar mais tranquilo. Que informação e autoconhecimento são armas importantíssimas para nós. Exatamente. Perguntaram aqui, que eu já vi uma pergunta sobre dor no início da gestação. Se é comum ter um pouquinho de cólica. Sim, a gente tem que imaginar que o útero, ele é um músculo, ele tem um componente muscular importante, que é o miométrio, e esse útero está sofrendo algumas modificações. Então, ele está se distendendo, ele está crescendo, ele está sofrendo ações hormonais. Então, e é da natureza dele, tem um reflexo de contração. Então, algumas cólicazinhas no começo da gestação é super comum, mas você sempre tem que ser avaliado pelo médico, ver se está tudo bem. E se tiver tudo certo aí com o desenvolvimento da gestação, é muito comum ter dor. Agora, é importante a gente falar que uma das causas de dor no início da gestação é a infecção de urina. Então, também tem que descartar isso. Mas Exatamente. É muito comum. E normalmente a infecção de urina também vem acompanhada com alguns outros sintomas. Dor para fazer xixi, ardência, aumento da frequência. Vai várias vezes no banheiro e faz de pouquinho em pouquinho. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, normalmente, é a distensão mesmo, como você falou. Perguntaram sobre pólipo uterino e gravidez. Pólipo uterino e gravidez. Então, o pólipo uterino, o que é um pólipo? É uma caninha esponjosa que cresce dentro do útero e ele funciona, imagina um sino. Imagina um sino, você está com um sino e tem o badalo no meio. Aquilo lá é um pólipo. Interessante essa, né? E esse badalo, ele funciona, ele pode ser como se fosse um DIU, um dispositivo uterino. Então ele dificulta a mulher para engravidar. É um obstáculo, né, dentro do útero. Agora, como é benigno, na maior parte das vezes é benigno, se a mulher engravidou e está com um pólipo, não tem absolutamente problema nenhum. Esse pólipo, então, é empurrado à parede do útero e ele não vai atrapalhar. O que pode acontecer, às vezes, é um pólipo na entrada do colo do útero. Então, ela está grávida, aparece um pólipo... E aí fica sangrando o tempo todo. Quando tem relação, sangra. Quando ela faz um esforço, sangra. A recomendação é não mexer, porque senão vai sangrar ainda mais. E aí o sangue é irritante da mucosa uterina e faz com que tenha mais contração e pode pôr em risco a gravidez. Então, não se deve mexer. O que já aconteceu várias vezes no consultório é que a paciente teve um pólipo, ela apresentou o pólipo e falou, olha, depois do parto a gente tira. Depois do parto, então, sumiu. Ele regride, né? Ele regride. Uma coisa legal de falar é que o útero é uma cavidade virtual. A parede anterior e a parede posterior, eles estão grudados. Só existe porque muita gente pensa que o útero, ele é oco lá dentro. Né? Então o DIU fica lá sambando, ou esse pólipo. Mas não, é uma cavidade virtual, então as paredes uterinas elas são grudadas. E esse pólipo lá dentro, ele está ocupando um espaço do endométrio que o óvulo ali fertilizado podia nidar, né? Grudar nesse endométrio. Então pode ser uma das causas de infertilidade. Às vezes está tudo funcionando bem e esse pólipo está ali atrapalhando
no endométrio. Outra perguntinha. A histeroscopia está impedindo a mulher de engravidar? A Tayla, histeroscopia é um método de diagnóstico. Então, muitas vezes é o que ajuda a mulher a engravidar. Exatamente. É um exame. É um exame. Você, quer dizer útero. Escopia é olhar dentro. Então, é olhar dentro do útero. Você vai olhar dentro do útero para ver se não tem um pólipo, para ver as condições do endométrio, a cavidade intrauterina. Através da histeroscopia, você também consegue ver se o fluido que a gente coloca no esteroscópio, se ele está saindo pela tuba uterina, então é um sinal indireto que tem permeabilidade tubária. Então, esteroscopia não vai impedir gravidez, pelo contrário. Agora, não vai fazer esteroscopia depois na segunda fase do ciclo. Por que não faz depois? Porque a gente não consegue ver a cavidade também. Não consegue ver a cavidade também e a gente tem certeza que você não está grávida. Porque a partir da ovulação que você pode estar grávida. Você já imaginou colocar o esteroscópio e ver o nenenzinho lá dentro? Nossa, meu Deus. A Lucy Cleide, ela perguntou pra gente que ela sente muitas cólicas no período da menstruação. Ela fica de cama, então é uma cólica importante. Se pode ser endometriose. Pode, você deve investigar. Qualquer cólica importante, a gente chama na medicina de dismenorreia. Então é aquela cólica menstrual bem forte. Não é aquela cólica discreta que você toma um analgésico e melhora. É uma cólica importante, pode ser sim um sinal de endometriose. Endometriose é a maior causa de infertilidade e a maior causa de cólica na mulher. Então tem que ser investigado assim. Não é aquela coisa das avós, não, depois de casar passa, não vem com essa história não. Tem que investigar. Perguntaram também pra gente se o Covid, se o coronavírus, ele passa pela placenta. Até agora, a gente falou isso no comecinho da live, mas até agora não tem evidência científica que existe transmissão vertical. Então passa pela placenta e nem na hora do parto. Tem uma perguntinha aqui. Fiz histeroscopia. A Tayla de novo. Tayla, eu fiz histerossalpingografia. E o contraste não mostrou as trompas. Opa. Histero quer dizer útero. Salpingo quer dizer trompa. Grafia é uma fotografia. Então é um contraste que é colocado dentro do útero e não foi visualizada a tuba uterina, as tubas. Isso não é boa coisa. Esse exame é justamente para ver isso, para ver a permeabilidade das tubas. Então imagina que esse contraste está sendo introduzido pelo colo do útero, entra no útero e aí no fundo do útero a gente tem 2 buraquinhos que são os ósseos tubários e esse contraste tem que passar por lá e o contraste depois cai na cavidade pélvica. Isso até é uma das fases desse exame, a gente vê esse contraste na cavidade. Se não mostrou as trompas, provavelmente as suas trompas estão obstruídas. E aí você precisa conversar com um médico, especialista em reprodução humana, porque a gente não consegue engravidar em casa sem as tubas uterinas funcionando direitinho. Jennifer, boa pergunta, Jennifer, gostei. Como saber se estou com contrações de treinamento? Sinto o lado direito endurecido em alguns momentos do dia. Quando devo me preocupar? Tudo depende da frequência, Jennifer. Então, você ter, por exemplo... A Jennifer, quando ela entrar em trabalho de parto, ela vai saber o que é. Porque você pode ter uma dor de manhã, aí depois, à tarde, mais uma dorzinha e à noite outra. O que a gente costuma recomendar? Se você tem mais de 10 episódios de dor, que a barriga fica endurecida, aí sim é o momento de você procurar uma avaliação. Agora, dores esporádicas de vez em quando, é bem comum depois de um esforço físico, né? Então, quando você abaixa, ou depois de uma caminhada, você está deixando o seu útero mais reativo. E aí é comum você sentir essa dor. Mas lembra do que a gente falou do trabalho de parto. Ele é progressivo e vai aumentando tanto a frequência quanto a intensidade da dor. Eu vou te contar uma coisa, Jennifer. Nenhuma paciente me ligou nesses 36 anos que eu faço mais. Eu faço parto desde o 4º ano da faculdade. Então já faz 40 anos. Nenhuma paciente me ligou e falou assim: doutor Zé Benção, não sabe o que aconteceu. Eu não sabia o que era a contração e aí o neném acabou nascendo aqui no tapete da minha casa. Não acontece isso, minha linda. Quando você entrar em trabalho de parto, você vai acordar o seu marido e vai falar assim: meu querido, vamos para a maternidade porque entrei em trabalho de parto. Agora eu sei o que é trabalho de parto.
São contrações que você nunca teve na sua vida. É uma força que tem no útero muito forte, empurrando o nenê para baixo. Não nasce de uma hora para outra. São contrações que você vai ter, seu primeiro filho, eu imagino, né? Para você perguntar isso. Então, são 8 horas de contração, são 10 horas de contrações. Então, fica tranquila, você vai saber a hora que você vai em trabalho de parto. O nenê não vai nascer na sala. Fica tranquilo. A Nanda tá perguntando aqui pra gente, ácido fólico ou metilfolato? Qual usar e como comprar o metilfolato? Então, primeiro a gente tem que saber o que é um, o que é o outro. O ácido fólico é a forma inativa do folato, que é o metilfolato, a substância que a gente precisa tomar, principalmente no início da gravidez, para prevenir os defeitos de fechamento de tubo neural, principalmente espinha bífida e anencefalia. O metilfolato já é a forma ativa. E para o ácido fólico, que é a forma inativa, ser convertido em metilfolato, a gente precisa de uma enzima que até 40% mais ou menos das mulheres não tem. Então, muitas mulheres ficam tomando o ácido fólico, ele não é convertido e ele não faz o que ele tem que fazer, que é essa prevenção. Então, eu acho que isso até, né, pai, é uma tendência, eu acho que dos laboratórios no futuro, só fazerem metilfolato. Mas sem dúvida, eu só dava ácido fólico. E isso foram descobertas recentes e hoje a gente sabe que tem que dar mesmo o metilfolato. Não adianta dar o ácido, quer dizer, não adianta. 60% das mulheres vão ser beneficiadas, mas a gente não sabe quem é. Mas é melhor já dar o metilfolato. A biodisponibilidade do metilfolato é muito melhor. Então, é isso aí. É melhor que tome metilfolato. Mas boa pergunta, viu, Fernanda? Acho que é o nominho dela, né? O que causa a placenta? Vamos pegar um elogio. Estou amando essa live. Obrigado, viu? Vou pegar. Placenta prévia, achei legal essa pergunta. Onde é que tá? Tá aqui. O que causa uma placenta prévia? Então, primeiro de tudo, né? O que é a placenta prévia? A placenta, ela deve ser inserida no terço superior do útero, lá no fundo do útero. Quando ela é inserida no segmento inferior, é o que a gente chama de placenta prévia, que é a placenta baixa. Exatamente. A placenta, ela pode se inserir também na parte anterior. Às vezes aquelas mães com 18 semanas, 19 semanas de gestação, metade da gravidez, não sente o neném mexer. O neném está mexendo, mas ela não sente. Por quê? Porque a placenta está na parte anterior do útero. Então o neném mexe e ela não sente, porque tem uma almofada ali entre o útero e o neném. Isso então, acontece também com as pacientes mais gordinhas, né? Exato. Que o panícula de pouso é maior. Então elas não sentem também, mexer, vão sentir... depois, imagina, tem um programa que mostra, não sabia que estava grávida, acho que o programa não está mais no ar, não sabia que estava grávida, e aí a mulher começa a sentir dor de trabalho de parto, ela nem sabia que estava grávida, mas você não sentiu o neném mexer? Eu pensava que era gases, intestino. E a placenta também pode ficar então no fundo, na parte anterior e na parte posterior. O importante então, ela não ficar perto do colo uterino, né? E aí na parte inferior, né? Na parte inferior. E aí existem placenta prévia, que está perto do colo do útero, centro total, que é a mais grave, né? Que aí realmente o neném não consegue passar. E existe aquela parcial, que ela está até pertinho do colo do útero, que é menos grave, mas placenta prévia é um problema obstétrico. Para a gente falar que é placenta prévia, isso é importante, porque às vezes no começo da gestação a placenta ela tá realmente mais baixa, mas até 28 semanas mais ou menos acontece um fenômeno que chama migração placentária. Então essa placenta ela vai ainda migrar para a parede anterior ou posterior ou no fundo uterino. Então tem que esperar as 28 semanas para a gente dar esse diagnóstico. Ela perguntou o que causa, existem algumas causas, então por exemplo, cicatriz prévia de cesárea ou alguma cirurgia uterina como miomectomia, tabagismo também pode causar. Curetagens uterinas prévias por abortamentos pode causar. Então tem algumas causas, algumas malformações então uterinas podem causar. Então tem mais um aqui, o que é? Fale sobre trombofilia. Muito boa pergunta. Bom, o que é trombofilia? São alterações na coagulação sanguínea que faz com que a mulher fique mais suscetível a formar trombos. Existe como a gente identificar alguma delas, existem alguns exames específicos, e isso pode ser uma causa de abortamentos de repetição e principalmente, o que é muito triste, são óbitos fetais no final da gestação. É lógico que existem alguns fatores predisponentes. Se você
tiver pessoas na família que Histórico tiver familiar. histórico familiar, converse com o seu médico, fale para o seu médico, sabe? Não deixe ele adivinhar, sabe? Você não está enganando o médico. Você tem que falar tudo o que você, o que seja pertinente ou não pertinente, não tem problema. Se não for pertinente, olha, doutor, eu sonhei com girafa hoje, tem algum problema? Não tem problema, minha filha, pode sonhar com girafa. Às vezes acontece, ela sonha com girafa. E elas ficam assustadas. Mas, agora, fale isso, olha, eu tive um caso de trombose na minha família, ou eu tive trombose quando era mais jovem, mulheres fumantes, mulheres obesas, olha o doce aí de novo, mulheres sedentárias. E a gestação por si só, ela já aumenta os fatores de coagulação, então já aumenta o seu risco de trombose. Associado a uma trombofilia aumenta mais ainda. Mas existe tratamento, tem como a gente prevenir, fazer o uso de um anticoagulante e você ter uma gestação aí muito mais. Mas converse com o seu médico sobre os exames que você pode fazer para detectar antes de ter o problema. Fabiane, múltiplo cisto no ovário é suficiente para o diagnóstico de síndrome do ovário policístico? Não. Então, o que existe? O padrão policístico ovariano, que é um achado de exame, um achado ultrassonográfico, mas para a gente caracterizar a síndrome dos ovários policísticos, a gente precisa de algumas outras pecinhas desse quebra-cabeça. Então, sinais de hiperandrogenismo, como, por exemplo, acne, surtismo, aumento dos pelos, irregularidade menstrual. Então, se a menstruação tá toda bagunçada, ou se você fica muito tempo, geralmente cursa com ciclos longos, né? Então a mulher fica alguns meses sem menstruar. E algumas alterações no seu exame de sangue, como por exemplo, o FSH e o LH invertido. Geralmente o FSH, ele é maior que o LH. E aí um dos sinais laboratoriais de síndrome dos ovários policísticos é o LH um pouco maior que o FSH. Então, o achado isolado ultrassonográfico, ele não caracteriza a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome, tudo que é síndrome, é um conjunto de sintomas. E um dos conjuntos de sintomas, passei a mão até na careca, porque é queda de cabelo, infelizmente. Muito bom! A gente poderia ficar aqui a noite inteira, né? Nossa, sem dúvida. Respondendo perguntas. Vamos responder mais um pouquinho. Você já quer terminar? Porque 50 minutos era o que a gente tinha combinado. Então, só mais um pouquinho, vai. Olha, a Camila, essa é boa. Boa noite, estou tentando engravidar. Tem alguma posição ideal para ficar depois da relação para ajudar na concepção? Quanto tempo em repouso antes de levantar? É engraçado como a saúde da mulher tem muitos mitos, né? Muitos mitos. Impressionante. Eu acho que é a especialidade médica que mais tem mitos. Que passam das avós, para as mães, para as filhas, para a amiga, para a vizinha. Deixa eu falar uma coisa para você, minha querida. Quando o seu companheiro vai ejacular, na primeira ejaculação, o que sai é o esperma. Esse esperma contém líquidos que vão nutrir os espermatozoides. E os espermatozoides, na primeira ejaculação, 90% dos espermatozoides estão nessa primeira ejaculação. Saem do pênis do seu companheiro na ejaculação a 40 km por hora. E já, tchum! Na hora que você está tendo relação, existe uma contração do útero que ele está aspirando o conteúdo vaginal, ou seja, está tudo favorecendo para que você engravide. A natureza, né, favorece. O universo está conspirando para você engravidar. Os astros estão alinhados. Os astros estão alinhados. Então, sabe, você ejaculou, você tem que aproveitar a relação sexual, não tem posição que você vai... Mas tem uma posição que é bem popular, que depois da relação, ficar com as pernas para cima. Já fizeram um estudo dessa posição e não identificaram uma taxa maior de gravidez. Então fique tranquila. Por isso que não adianta aquela método contraceptivo de lavagem vaginal depois do não coito. Funciona. Não adianta, você tem que bater o recorde de rapidez. Para ir até o banheiro, pegar a ducha, colocar a intravaginal, tira o banquinho, então já deixa tudo preparado e vai. Mesmo assim,
o espermatozoide vai estar lá dentro do útero muito mais rápido do que você imagina. Então não tem posição. O que eu te oriento é você aproveitar a relação sexual. Você aproveitando a relação sexual, você lubrifica muito mais a vagina, você facilita a entrada do espermatozoide, você aumenta a vascularização local e faz com que você tenha então essas contrações. Você vai ver que você vai engravidar facilmente, não fica preocupada com posição ou posição depois e colocar o pé para cima. Não é malabarismo, é relação sexual. Então vamos lá. Ascus no Papa Nicolau é indicado de colpo? Não. Colposcopia. Não, colpo ou colpo... É colpo, né? Não, colposcopia, não eu acho que é colposcopia. Sim. Aí sim. Ascus seria uma dúvida, indeterminado, uma dúvida que o patologista teve quando examinou o seu Papa Nicolau. Hoje a gente faz muito mais a captura híbrida, que é um exame para identificar, né? mais específico para identificar o HPV, porque o papilomavírus que é o causador do câncer do colo do útero. Não quer dizer que quem tem HPV vai ter câncer do colo do útero, não. Mas quem teve câncer do colo do útero, alguma vez na vida teve o HPV. Então, o importante é você identificar se tem o HPV. E a colposcopia, ela é um exame mais específico. Exato. Ela vai olhar o seu colo do útero com uma lente de aumento. Ela vai colocar certas substâncias que vão reagir, que vão identificar ali se precisa de uma biópsia. Então, enquanto o Papa Nicolau ele é um exame citológico, a colposcopia ela é um exame histológico. A gente faz uma biópsia e consegue analisar melhor. Bom, agora acabou. Eu acho que foi muito bom, eu adorei. Olha, é impressionante como tem conteúdo, rápido, passa muito rápido. A gente falando da coisa que a gente mais gosta, né? E do lado de quem a gente gosta. Linda. E tão gostoso, sabe? Poder tranquilizar também todos vocês, quer dizer, estamos passando por essa dificuldade. Eu acho que a gente vai sair muito mais forte depois de tudo isso. A gente vai dar valor a certas coisas simples na vida que a gente talvez entrava no automático, né? E nem hoje, quando eu vou para o consultório, não tem trânsito, então eu vou vendo muito mais as árvores, curtindo muito mais o caminho, muito mais sossegado. Na época antes da pandemia, aquela correria, aquela o que eu vou fazer, aquela loucura. Então a gente entrava num automático, então foi uma maneira da gente... Foi um momento da gente rever as nossas prioridades e ressignificar bastante coisa na nossa vida. E eu acho que o principal foi a gente valorizar o nosso bem mais importante, que é a nossa saúde. É isso aí. Quem cuida da saúde, não só no momento de pandemia, mas o ano todo, com certeza está melhor durante esse momento de crise. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde. E quanto mais saúde você tem, menos doente você vai ficar. Nós vamos salvar então a nossa live, vamos deixar... E se quiserem mandar mais perguntas, podem ficar à vontade, mandar aqui no Instagram da Cor de Vida, que a gente vai continuar respondendo. É isso aí. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tem certeza? Encerrar.